Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 17, no versículo 8. Nós estamos tratando sobre a queda da Babilônia. E nesse capítulo 17, a queda da Babilônia no seu sistema religioso. Então a grande meretriz, a mãe das prostituições e abominações da terra, vai cair. E o anjo, um daqueles 7 anjos que tinham as 7 taças, ele vai mostrar para João como que essa grande prostituta vai ser condenada e como ela vai deixar de existir. No versículo 8 diz: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, e ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, 5 já caíram. E um já é, e o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era, e já não é, e ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que seu reino deem à besta até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. No versículo 8, João, ele está escrevendo sobre a besta. E aí o anjo está mostrando para João o mistério da mulher. E João está admirado. Porque João se admirou que o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus, ele vê que essa mulher está embriagada. Tu vai ver depois, no capítulo 18, no verso 24, que em Babilônia vai se achar o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então, esse sistema religioso falso, ele vai ser responsável por todas as mortes de santos e profetas e de todos os que foram mortos na terra. Por questões, a princípio, por questões religiosas. Então ela está embriagada, ela está acostumada a matar. Então eu já havia falado no outro áudio, em muitas nações ainda, em países da terra, hoje, ainda se declarar que é cristão é praticamente assinar a sentença de morte. Então, e em todos esses anos, desde o surgimento da Babilônia, desse sistema religioso, quantas pessoas foram mortas por não aceitarem, por não se renderem, por não se dobrarem ao sistema religioso falso. Então nela vai se achar o sangue de todos os que foram mortos na terra. No verso 8, o anjo diz que a besta que foi e já não é, e há de subir do abismo. Então nós vimos que o anticristo, no capítulo 13, ele sobe do abismo.
ele vai subir do mar. É uma besta que sobe do mar, quer dizer, sobe das multidões, e ela sobe do abismo. Agora é interessante que ela já foi e agora não é, e irá à perdição. Então existe uma crença aí, não estou dizendo que é uma crença que seja uma crença certa. Existe um entendimento de demônios que atuam em certos reinos. Quando tu pega no livro de Daniel, Daniel ele dá, quem sabe, uma luz, não é uma grande luz, mas tem algum sentido em Daniel, quando Gabriel vem trazer uma mensagem para Daniel, uma mensagem de Deus, e ele fala que o rei, que o príncipe da Pérsia, lhe fez oposição. Tu vai encontrar Daniel capítulo 10, verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então aqui, quem sabe Daniel nos deu um entendimento. Esse príncipe do reino da Pérsia, ele resiste ao anjo Gabriel. E Miguel vem em socorro. Esse não pode ser um ser humano. Aqui é um demônio, quem sabe, que estava se encarregando de trabalhar e de agir nesse reino da Pérsia. Depois, no verso 20, nesse mesmo capítulo 10, diz assim, ele disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então aqui, quando a Grécia se torna também um império mundial, dá a entender que existe um demônio por trás, um demônio agindo. E é um príncipe. Então, quem sabe nesse entendimento aqui, seja um demônio que já agiu em impérios anteriores. Quem sabe, eu estou levantando uma hipótese que pode ser totalmente incoerente, mas pode ter também coerência. Quem sabe o demônio, o príncipe demoníaco, que agiu no próprio Império Babilônico, que foi o maior império que já existiu. Que é, quando Daniel fala da estátua, ele diz que a cabeça de ouro é o Império Babilônico, que foi o maior império que já houve. Quando Daniel fala do próximo império, ele diz, não, é um império inferior a teu, o teu. Tu pega isso em Daniel, se não me falha a memória, no capítulo 2 do livro de Daniel. Quando ele explica a estátua de ouro que Nabucodonosor viu num sonho. Então, pode bem ser esse demônio que volta a agir, que agiu no Império Babilônico. Então, por que eu digo isso? Porque ela foi e agora não é. No momento está agindo o demônio, quem sabe um príncipe romano. Então são demônios, a Bíblia fala em principados, em domínios. Então nesse momento quem está reinando é o Império Romano. E quem sabe teve um príncipe desse Império Romano. Um demônio que age por trás de todo esse domínio romano mundial. Houve o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia. Quem sabe, pode ter havido. Isso é uma hipótese vaga, não tem base nenhuma. Mas quem sabe essa besta, seja o demônio que liderou o Império Babilônico. Então ele já foi, agora ele não é, mas ele vai subir de novo. E ele vai, quem sabe, liderar esse último Império Mundial. Mas ele vai à perdição, quer dizer, os dias dele estão contados. Os que habitam na terra, quer dizer,
Nós somos os habitantes do céu. A Bíblia nos dá claramente que a nossa cidade está no céu, de onde também nós esperamos o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então nós não somos os habitantes da terra. O nosso reino é um reino celestial. Agora, os que habitam na terra, eles se admiram, porque eles vão ver o ressurgimento e o levantar desse império de novo. E esse demônio que vai agir conforme no capítulo 13. E ele vai agir nesse último império mundial. Então, vão se admirar. E vão se admirar muito sobre essa besta. Por quê? Se tu pega Apocalipse 13, 3 diz que uma das cabeças foi ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada. Era uma chaga de morte. Qualquer um deveria estar morto. Ela foi atacada por espada. E a espada pode ser qualquer instrumento, mas fala em Zacarias de que o lado direito desse pastor inútil vai ser atacado, o braço vai secar, vai atingir o seu lado direito. Zacarias fala isso, eu já falei em alguns outros áudios. Mas ela continua viva, então era para ela estar morta. E a terra se maravilhou. Então a terra está admirada, maravilhada com essa besta, com esse dominador mundial. E às vezes eu penso comigo, quando eu medito sobre isso, que eles vão achar assim, não, ninguém pode matar, ninguém pode matar essa besta, ele é imortal. Seria mais ou menos assim, essa admiração, esse respeito pelo anticristo. Tu pega esse Zacarias 11, vou pegar aqui já. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Então, ao meu ver, essa passagem de Zacarias 11, 17, pode estar falando do anticristo. Então, esse atingir dele, eles todos estão admirados, e ele ressurge. Aí depois o anjo fala aqui o sentido que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Alguns acreditam que os montes sejam as colinas, e aqui seria uma referência a Roma, porque Roma foi uma cidade construída sobre 7 colinas. Mas ele continua no 10 e diz que são também 7 reis, 5 já caíram, e um já é, e outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Então, o anjo completa aqui, embora que a gente possa de início pensar que seja Roma, ele fala também que são 7 reis, e aí seriam 7 reis mundiais. Os 5 reinos que já caíram, que foi o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia e a Grécia. Um que já seria Roma, que no momento que João está escrevendo o Apocalipse é o Império Mundial. E outro que não é vindo, que seria esse último Império Mundial, que seria o 7. Então, que seria o 7 e que vai durar pouco tempo, vai ser 7 anos. Então esse é um entendimento melhor. Aqui ele está se referindo a 7 cabeças e os montes, mas são 7 reis, são 7 reis mundial. No 11 ele fala sobre a besta que era e já não é. Ele volta de novo a falar sobre esse demônio que vai agir sobre a vida do anticristo, que vai ser o que vai dominar ele. Diz que ela é também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Aqui é um pouco complicado também, é confuso, mas nós vamos para Daniel de novo, e Daniel, quem sabe, vai nos dar uma luz. Eu já estudei essa parte e não vi ninguém dar algo coerente sobre essa situação. Mas
existe um entendimento em Daniel 7, fala assim, ó, Daniel 7, 8. Estando eu a considerar os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Depois no 20 diz assim: e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. E eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Depois, fala no verso 24, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então, aqui fala da besta, que é esse demônio, o anticristo. Ela também, o oitavo, e a do 7 vai à perdição. Então, pelo entendimento aqui, vai surgir esse reino mundial com 10 chifres, com 10 reis. Eles fazem a confederação dessas 10 nações com 10 reis. Então, esse é o último império, o sétimo. Quando fala que a besta é também o oitavo, é porque desse 10 vai surgir outro chifre pequeno. E ele, esse chifre pequeno, que não é entre os 10, são 10, vai surgir um outro chifre pequeno, e ele vai abater 3 chifres, 3 reis. Então já tem o império com 10 reis. Esse chifre surge depois. Esse chifre pequeno surge depois. Então seria outro. Então poderia ser o oitavo, mas é do 7. Por quê? Porque ele vai reinar sobre o sétimo império mundial. Mas ele não inicia fazendo parte dos 10 reis. Ele surge depois, esse chifre pequeno surge depois. Então seria, a princípio, o sétimo reino com os 10 reis, os 10 chifres. Temos o sétimo império mundial. Surge outro chifre pequeno, e ele vai abater 3, e ele vai dominar sobre os outros. Então seria o oitavo, porque ele vai tomar conta desse império que surgiu de 10 reis. Só que ele anteriormente ele já fazia parte dos 10. Então ele é do 7. Então ele é também do 7. E vai à perdição. Eu não sei se você está entendendo. São 10 reis que surgem, e surge outro depois. Embora que ele pertença aos 10, ele vai surgir depois e ele vai abater 3. Então já tem o sétimo. Ele vai sim como o oitavo, mas ele vai pertencer também ao 7. Ele é do 7 e vai à perdição. Então, no 12 vai explicar o que Daniel já explicou, que os 10 chifres são 10 reis. Eles ainda não têm o reino. Isso vai ser por um período de tempo. O anjo diz que eles vão receber poder por 1 hora, juntamente com a besta. Então, por 1 hora aqui, não é, quem sabe não é 1 hora literal, é 1 hora e terminou. Não, é por um tempo, é tempo determinado, é por pouco tempo. Nós já vimos que ele vai durar pouco tempo, então como por 1 hora. Eles vão receber poder como reis, quer dizer, eles vão ser soberanos, eles vão ser como imperadores, ditadores mundiais. Mas vai ser por 1 hora, quer dizer, por pouco tempo, vai ser rápido. E eles vão atuar juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento. E qual é o intento deles? Quando esse chifre pequeno arrancar 3 dos 10 primeiros, ele vai abater 3 chifres. Os outros vão se render a ele. Então, todos vão ter o mesmo intento. Ninguém vai querer enfrentar esse outro chifre que é dominado por um demônio. Todos vão se render e vão ter o mesmo propósito. Todo o poder dessa confederação vai ser entregue à besta.
toda a autoridade. Porque essa besta está sendo dominada por um demônio e sendo regida por Satanás. Então, todos os reis, eles vão ter o mesmo projeto, eles vão se entregar, porque eles vão encontrar nele uma liderança capaz de enfrentar, que eles acreditam que possam enfrentar o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Como nós vemos no livro de Daniel, ele vai fazer guerra contra os santos e vai vencer. Então, Daniel falava isso. E Apocalipse 13 diz, no verso 7, vai ser permitido, quer dizer, Deus vai permitir que ele faça guerra aos santos, não é que ele vai fazer. Deus é tudo sob a permissão de Deus. Então Deus permite que ele faça guerra aos santos e que ele vença, mas tudo é com permissão de Deus. E ele recebe disso o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, aqui, ele recebe toda a autoridade, então ele vai reinar, vai ser um reino mundial como nunca se viu, embora que dure por pouco tempo, mas Deus vai permitir que ele tenha autoridade sobre todas as nações da terra. Ele vai começar e ele vai dominar, e ele vai governar sobre todos os povos. Nisso, como nós vimos no capítulo 16, ele vai congregar as nações contra Deus e ele vai liderar de uma forma que vão achar que ele é capaz de combater contra o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por todos os feitos e por todos os sinais. Lembra que os demônios, os espíritos de demônios que vão de encontro aos reis da terra, eles vão fazendo milagres. Então vão fazendo sinais, vão mostrando maravilhas e vão enganar. Com os sinais, eles vão enganar todos os reis da terra e do mundo. Mas o objetivo é congregar todos para uma batalha no grande dia de Deus poderoso, e Deus está tudo controlando. Agora eles vão combater contra o Cordeiro? Vão combater, mas o Cordeiro os vencerá. Por quê? Porque o Cordeiro é Senhor de senhores e Rei dos reis. Aqui está toda a soberania, a grandiosidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor de senhores, ele é Rei de reis. E todos os que estiverem com Cristo vão ser vencedores. Todos os chamados, todos os eleitos, todos os fiéis a Cristo são vencedores. Todos os que estiverem do lado do nosso amado Senhor Jesus Cristo vão ser vencedores. Nós vamos chegar no capítulo 19, quando o nosso amado Senhor Jesus Cristo desce dos céus, montado num cavalo branco, com um diadema sobre a sua cabeça e todos os santos junto com ele. Então, se tu está com Cristo, tu é um vencedor, tu vai vencer. No 15 fala sobre volta a prostituta ao sistema religioso, e aí diz que ela está sobre povos, multidões, nações e línguas. A grande prostituta é essa religião falsa, as religiões falsas dominam sobre todos os povos. Mas aqui começa o intento de Deus. Os 10 chifres, que são 10 reis, que estão na besta, eles vão odiar a prostituta. E vão a colocar desolada e nu, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então, o que se acredita é que nos 3 anos e meio primeiro da tribulação, todas as religiões são aceitas, todas as religiões são boas. Todo o sistema falso religioso é aplaudido. Mas a partir dos últimos 3 anos e meio, a adoração se concentra à besta, ao anticristo. Ele vai se levantar contra tudo que se adora, conforme Daniel no capítulo 11. Ele vai se levantar contra tudo que se adora e contra todo Deus. Nesse momento, Satanás também vai ser adorado, conforme Apocalipse 13 diz que vão adorar o dragão, que deu a besta o seu poder. Então, nesse momento, o sistema religioso
fraudulento, falso, montado por Satanás e mantido por ele por todos os anos, já não é mais útil, não precisa mais. Caiu a máscara, nesse momento cai a máscara, caiu o disfarce. Não se precisa mais mentir, não se precisa mais enganar-se. Você está adorando o dragão e a besta claramente. Então esse sistema não é necessário mais. Esse sistema pode ser destruído. Daniel 11:36. E este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus. E quanto Deus dos deuses falará coisa espantosa, será próspero, até que ele se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então ele vai se levantar contra todo Deus. Então, nesse momento aqui, a fraude não é necessária mais. Todos na terra estão admirados com a besta. Toda a terra está maravilhada com a besta. O falso profeta já está levantando um novo sistema religioso mundial, conforme Apocalipse 13. Ele vai fazer uma imagem da besta. Então, todo o sistema religioso, toda a grandiosidade, templos religiosos, adoração a ídolos, a fraude não precisa mais ser mantida. Se manteve por todo esse tempo o engano, levando as pessoas para longe de Deus. Satanás se contentava com isso. Ele se contentava antes só de tirar o homem da presença de Deus, de fazer com que o homem adorasse outros ídolos, outros deuses, adorasse a natureza, adorasse a criação. Agora, nesse momento aqui, é o final. Então esse sistema não precisa mais. Os 10 chifres, os reis, eles querem agradar a besta. Eles estão entregando poder, então eles vão odiar a prostituta. Então as nações vão destruir tudo. As falsas religiões vão ser abandonadas, vão ficar expostas a nada. Nesse momento não tem mais, adora o Deus que tu quiser, não. Adora os astros, adora a natureza, não, se terminou tudo. A fraude caiu, caiu a máscara. Satanás vai se apresentar claramente e os homens vão adorar ao dragão. E nesse momento aqui, é o momento que os reis da terra vão destruir o sistema religioso para agradar o anticristo. Ele vai se levantar contra todo Deus. E vão comer as suas carnes, quem sabe simboliza que vão tirar toda a riqueza. Tudo que existe de riqueza dentro desses templos e desse sistema vai ser confiscado pelos reis. Eles vão abandonar, ela vai ficar, as falsas religiões vão ficar abandonadas, vai se terminar com todo o falso sistema religioso e só se adora a imagem da besta e ao dragão. Então, isso é uma preparação. Por quê? É uma preparação. Porque Deus é que tem imposto isso nos seus corações. Porque é intento de Deus que isso se cumpra. E todos têm uma mesma ideia. Eles querem entregar o reino à besta para que se cumpra as palavras de Deus. Então, aqui, no meu entendimento, é uma total preparação para a volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, não vai mais ter templo de ídolo nenhum. Não vai ter ídolo em nenhum lugar nenhum. Por quê? Porque Deus colocou no coração desses reis destruir tudo. Então, templo religioso, ídolos, imagem de escultura, adoração a outros deuses, Deus já vai deixar preparado tudo. Não vai precisar o nosso amado Senhor Jesus Cristo descer e vão destruir as imagens, vão destruir o templo budista, vão terminar com os templos taoístas, vão terminar com os templos do hinduísmo, vão terminar com os templos pagãos. Não. Deus já vai colocar no coração, então eles vão destruir tudo, quem sabe tirem toda a riqueza, queimem.
Queimem tudo, queima templo, queima ídolo, queima amuleto, queima tudo. Se desfaz de toda a falsa adoração. E Deus já está preparando tudo para que quando o nosso amado Senhor Jesus Cristo vier, esteja tudo pronto. Porque é Deus que tem posto isso nos corações. Isso é o meu entendimento, isso é que eu tenho entendido nos meus estudos. É intento de Deus e Deus vai dar para eles a mesma ideia. Bom, se nós estamos adorando o anticristo, nós estamos adorando o dragão, nós estamos irmanados com ele, para que esses outros templos? Para que tanta riqueza? E aí se destrói, se tira a riqueza, quer dizer, eles vão comer as carnes, vão tomar tudo que tiver nessas religiões. Eles tomam para si. E aí eles vão abandonar o sistema falso religioso, vai ficar abandonado, essa adoração aos ídolos, o sistema astral, teorias, filosofias, tudo é abandonado, queimado, fica desolado, perdido. Vai se mostrar, quando diz que vai ficar nu, vai se mostrar sua vergonha, que era tudo falso. Comer as suas carnes é tomar tudo que ela tem de riqueza, tudo que essas religiões têm, e queimar fogo é destruir templo, destruir ídolo, queimar tudo, desfazer tudo. E só tem uma adoração só. É uma adoração ao anticristo. Agora o que falta? Israel. É atacar Israel, é queimar o templo, é desfazer Jerusalém, a cidade do grande rei. Porque nos reinos da terra já se desfez tudo. Então, agora eles vão atacar a Israel. Mas uma coisa que nós temos que entender é tudo Deus. Está no controle, Deus tem imposto isso nos seus corações. É plano de Deus. É intento de Deus. E Deus vai dar para eles todos a mesma ideia. Também no versículo 18 diz a mulher que viste a grande cidade, que domina, que reina sobre os reis da terra. Então essa mulher está dominando. É a Babilônia. É a Babilônia religiosa, que dominou todos esses anos, que reinou sobre os reis da terra todos esses anos, e que agora está sendo destruída. No próximo áudio nós entramos no capítulo 18, aí nós vamos entrar na cidade literal de Babilônia e o sistema econômico e político, que também vai cair por terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça, porque em tudo nós vemos o teu controle e o teu domínio, e que tu reinas, Senhor, e o teu reino não tem fim. E nós queremos estar contigo, porque vencerão todos aqueles que estão do lado do Cordeiro. Aqueles que são fiéis, que são chamados e que são eleitos em nome de Jesus.